Puxa! Tá bom, senhora, por favor. Não. Puxa! Respira por isso aí. Bota na bota. Levanta aqui, levanta aqui. Levanta aí o máximo que puder. Levanta aqui, levanta aqui. Puxa a corda agora, puxa a corda. Puxa a corda. Levanta aqui, ó. Mas você não dá pra poder ir de ré pro próximo da ilha, não? Onde vai estar com areia, com praia? Vamos adiantar porque ela apagou, hein? Um barco tá puxando pra ir. Puxa, Ô, Magalhães! Acabou o oxigênio dela, ela acabou. A cena dramática que você acabou de ver era uma tentativa de tentar salvar uma das passageiras do avião que caiu em Paraty na tarde da última quinta-feira. Testemunhas disseram que era a massoterapeuta Maíra Panas, de 23 anos, uma das 5 vítimas do desastre que matou o ministro do Supremo, Teori Zavascki. Nós fomos a Paraty para reconstituir os detalhes dessa tragédia com imagens e depoimentos inéditos. Essas imagens marcaram a semana. Cenas de tragédia, desespero e solidariedade de pessoas comuns. Um barco de pescador e um de turismo ajudam os bombeiros e a equipe da Marinha. Conseguem amarrar o avião nos barcos para que ele não afunde de vez. E lutam para tirar uma pessoa que ainda está viva. Aí ela gritava bastante, pedindo socorro, socorro, não estou aguentando mais. O empresário Elias é um dos moradores que ajudaram as equipes. Ele teve que voltar para casa, que fica a 400 metros do local do acidente, para buscar ferramentas com a mãe dele. Pediram um pé de cabra, uma marreta e uma cavadeira para furar a lataria, para poder passar uma mangueira de oxigênio. Quando a gente conseguiu passar com a mangueira que a gente pediu para ela puxar, ela não respondeu mais. O tenente Cláudio é o bombeiro que nas imagens fica o tempo todo em cima do avião. Nesse momento ela já não tinha mais vida, porque senão ela teria se agarrado à possibilidade de sobrevivência que ela tinha no momento, que era aquela mangueira. Ninguém sabia ainda quem eram os passageiros do avião. A mulher que tentava escapar acabou morrendo. Ao longo do dia, as identidades dos passageiros e do piloto foram sendo confirmadas. Estavam a bordo Maíra Panas, 23 anos, a mãe dela, Maria Hilda Panas, de 55 anos, o piloto Osmar Rodrigues, de 56 anos, o empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, que era o dono do avião, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, 68 anos, amigo do empresário. Segundo a assessoria do empresário, Maíra era massoterapeuta e prestava serviço a Carlos Alberto Filgueiras, que fazia tratamento no nervo ciático. A professora Maria Hilda, que vivia em Juína, Mato Grosso, passava férias em São Paulo e acompanhou a filha na viagem. O aeroporto de Paraty não tem torre de controle e os pilotos precisam ver a pista para poder pousar. Só que chovia na hora do acidente, pouco antes das 2 da tarde. Algumas testemunhas dizem que o avião se aproximava da pista e, de repente, fez uma curva, talvez uma manobra para voltar e tentar pousar de novo, devido às condições do tempo. Mas não conseguiu e acabou caindo. Outras testemunhas dizem que não viram a curva, só o avião, sem controle, já batendo no mar. Estas imagens exclusivas, obtidas pelo Fantástico, mostram o avião submerso. A visibilidade é baixa, mas dá para ver que ele está bastante danificado. Em entrevista à repórter Flávia Januzzi, um dos filhos do empresário, Carlos Gustavo, conta que o pai frequentava a região de Paraty havia muitos anos. Meu pai vinha com a vida inteira com muita frequência. Ele vem para a região desde 1976. Filgueiras ganhou dinheiro no garimpo de Serra Pelada, na década de 1980. Investiu em imóveis e, em 2001, abriu um hotel de luxo em São Paulo, o Emiliano. Foi no hotel que ele conheceu Teori Zavascki em 2012.
Teori costumava se hospedar no Emiliano para acompanhar a mulher, que se tratava de câncer em São Paulo. A mulher, Maria Helena, faleceu em 2013, pouco depois de Teori ter sido nomeado para o Supremo Tribunal Federal. No início, com a sua esposa, com uma situação de doença, acho que ele era a pessoa que ouvia ele, conversava com ele horas adentro. Eles já tinham viajado juntos? Não, essa era a primeira vez. Carlos conta que o pai costumava ir a Paraty de helicóptero, até que um pouso forçado fez com que o empresário mudasse de ideia. Helicóptero ele tinha medo, né? E foi uma situação que acho que ele teve um mau tempo e por questões de segurança eles pousaram em um campo de futebol. Aqui nessa região? No meio de uma... Não, foi um voo para uma outra região, mas eu não tenho tantos detalhes, não lembro. Aí ele falou, poxa, eu não vou mais voar de helicóptero. E a partir daí ele começou a usar avião. Carlos Gustavo diz que um irmão dele foi quem apresentou o pai ao piloto Osmar, conhecido como Mazinho. Mazinho tinha sido instrutor de voo desse irmão de Carlos. Nessa relação com meu irmão apresentou e trouxe ele para voar conosco. Filgueiras era dono de pelo menos 3 propriedades em Paraty. Entre elas, uma ilha a cerca de 30 quilômetros da costa, comprada em 2002. Nós estamos aqui na Ilha das Almas, de propriedade do empresário Carlos Alberto Filgueiras, morto no desastre de avião. Isso aqui era um refúgio do empresário, para onde ele trazia amigos e convidados. A propriedade tem até uma praia particular. Perto dali, encontramos um ex-funcionário do empresário. Sexta-feira de tarde já estava pousando aí no aeroporto e vindo para cá. E ele recebia muita gente? Recebia muitos amigos, tinha muita visita. Outra propriedade de Filgueiras fica no continente, perto da estrada Rio Santos, e é conhecida como Fazenda Itatinga, onde o ministro Teori ficaria hospedado. Neste local, o empresário restaurou um antigo casarão e pretendia abrir um resort, um hotel de luxo. A fazenda foi comprada de um parente deste mergulhador. Linda que ficou a Fazenda Itatinga, que é hoje, que é onde ele deveria fazer o resort. Nesta foto, Carlos Alberto Filgueiras está na varanda do casarão restaurado. O ministro Teori Zavascki era o relator de mais de 50 inquéritos e ações penais da Operação Lava Jato. Ontem, o presidente Michel Temer disse que só vai indicar o substituto de Teori depois que a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, decidir quem será o novo relator da Lava Jato. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O avião de Carlos Alberto Filgueiras tinha um gravador de voz, que já foi retirado e levado para o CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, em Brasília. Além do CENIPA, o Ministério Público e a Polícia Federal investigam o acidente. A Aeronáutica informou que não há prazo para a conclusão da investigação.